boa noite para você que está assistindo. O CJC Missão está entrando no ar e é muito bom estarmos aqui juntos para mais um momento de mergulho, de aprendizado, de crescimento. Você de casa que está acompanhando todo esse processo aqui no CJC, a gente embarca numa missão de estruturar, construir a nossa identidade em Cristo, reconhecer quem somos de verdade. E isso só é possível sabendo quem é nossa referência, quem é a nossa referência, quem nos define, quem nos orienta, quem nos diz o que temos que fazer. E eu convido você para embarcar nessa, porque vai ser uma mudança total na nossa mentalidade. A Bíblia fala que nós vamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento e é nessa vibe que eu quero que você vá. Quero agradecer que o Lucas está comigo tocando, fazendo aí o nosso BG para a gente poder estar junto, aprendendo, mergulhando e compartilhando. Que Deus te abençoe muito hoje e você de casa se prepare, porque o nosso tema de hoje é determinado. Essa é uma característica interessante, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para refletir o porquê ser igual a Jesus? Por que a gente tem que ser igual a Ele? Por que Ele tem que ser a nossa referência? Por que Jesus? Por que eu não posso ter como referência alguém que eu vejo agindo diante de mim, de carne e osso? Por que eu preciso ter como referência Jesus Cristo? E aí eu convido você a ir comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Primogênito, o primeiro filho de Deus, o primeiro de muitos. É o nosso irmão mais velho. É aquele irmão que sabe exatamente o que fazer nas horas difíceis e nas horas boas, fáceis. É aquele que sabe organizar o tempo, aquele que é uma referência de como lidar com o Pai, de como lidar com os outros. Jesus é o primogênito, é o nosso irmão mais velho. É o que veio à Terra, sentiu na pele o que eu e você sentimos. Sabe exatamente como lidar com os conflitos. E olha que ele passou por todas. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo e nunca pecou. Se ele tivesse pecado, o projeto de Deus teria sido definhado naquele momento. Mas não, ele foi até o final, cumpriu o propósito dele e se fez como nosso Redentor. Somos redimidos hoje por ele. E é exatamente nessa vibe que eu quero que você vá comigo. Porque Jesus, se é a minha referência, eu preciso ser como ele. E eu não vejo ninguém mais determinado que Jesus. Você pode até pensar assim: mas ele não é de carne e osso hoje, ele está escrito aqui na Bíblia, eu sei algumas coisas, mas eu não vejo. Mas é a palavra dele que o define. Ele não muda. É a palavra dele que diz como ele é e quem ele é. E eu queria te perguntar uma coisa. Você que está assistindo agora, está junto comigo nessa missão de 30 mensagens, 30 temas, 30 características de Jesus para a gente seguir. Você é decidido? Você, quando toma uma decisão, você vai até o fim? Você é daqueles que quando diz sim, é sim, mesmo que você tome prejuízo? Ou você dá uma variada? Você muda no meio do caminho por conta de algumas variações que aconteceram, de alguns percalços, alguns problemas que rolaram? Alguém que não te apoiou como você queria, então você deu um passo para trás e não dá para mim. Você é decidido? Olha só, a questão de decisão chama muita atenção o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 6, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Olha, a prova que Jesus e Deus tinham a mesma natureza. Ele poderia querer estar no lugar de Deus, no lugar do Pai, mas não.
Olha o outro versículo. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Jesus decidiu ser igual a gente. E presta muita atenção nisso. Ele tem a mesma natureza de Deus. Estava lá com Deus, mas ele, decidiu tomar a forma de homem, passar por todas as coisas aqui na terra. E você acha que Jesus veio sem saber o que ia acontecer com ele? Claro que não. Ele sabia já. Ele sabia que seria perseguido. Ele sabia que realizaria milagres. Ele sabia que iria morrer. Jovem, com 33 anos, naquela época ainda era muito jovem. E diz mais versículo 8, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Gente, é um ponto muito interessante aqui. Porque olha só, Jesus ele tinha toda a glória, tinha a natureza de Deus, sabia exatamente o que iria acontecer, mas ele decidiu vir à terra, tomar a forma de homem, semelhante a nós, e aceitar o destino que estava planejado para ele, morte e morte de cruz. Você percebe que ele teve que fazer uma decisão séria. Por quê? Não era para ele decidir vir à terra para outro morrer. Era para ele morrer. Não era uma questão de, vai que eu vou que na hora do vamos ver, eu vou estar livre. Não, ele sabia. Ele sabia os prós e contras. Ele teve que avaliar isso. Tem gente que toma decisões sem avaliar as coisas. Tem gente que escolhe uma faculdade sem decidir se realmente vai até o fim, se vale a pena. Tem gente que está tomando uma postura diante de amigos sem pensar, sem tomar uma decisão avaliada em prós e contra. Eu tô porque é bacana, porque é legal. Irmão, assim você está deixando qualquer um guiar a tua vida. Porque os outros estão falando que você tem que namorar, você vai namorar. Porque os outros estão falando que você tem que usar drogas, aí você vai usar drogas. Isso é ser muito fraco mentalmente. Olha só. Você embarcou comigo nessas 30 mensagens, nessa caminhada que a gente está seguindo. A decisão é pessoal. No final, vamos nos parecer ainda mais com aquele que Paulo diz, sede, pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É uma decisão. Não podemos parar por nada. Se você tem uma vida, e você tem porque você está me assistindo agora, você toma decisões o tempo inteiro. Você toma a decisão de levantar ou ficar deitado na cama fazendo preguiça, sendo um procrastinador. Ou você decide levantar e trabalhar, ir para a faculdade, estudar, limpar a casa, fazer qualquer coisa. Você decide ir para a igreja ou não. Já parou para pensar nisso? Não, mas eu vou para a igreja porque, lá tá todo mundo que eu conheço, eu faço parte da obra, do ministério, eu trabalho, eu sou responsável por isso. Se você está indo porque você é responsável por alguma coisa, você já está fora há muito tempo. A sua decisão de seguir a Jesus, de ir até a igreja, de ouvir a palavra, de orar, de buscar, ela não pode ser levada por conta de outras coisas. Sabe por quê? Se você se mudar, for para um país que não tem a igreja, você não vai mais tocar na igreja, você não vai mais ser obreiro na igreja, aí você não vai mais para a igreja, que acabou. Nosso Deus é Deus, não uma atividade que você realiza. Cuidado para não fazer essa troca. Mas você começou a fazer alguma coisa. Você para na metade? Porque se Jesus tivesse feito isso, já era o propósito de Deus. E quando você decide uma coisa, tenha certeza disso. Vai sempre surgir alguma situação para tirar você desse foco. Quer ver?
você não tem trabalho, aí você decide procurar um emprego, você encontra um emprego, você decide trabalhar naquele lugar. Em pouco tempo vão surgir situações que vai querer fazer você desanimar, não querer mais ir, um problema lá na empresa, você vai ver que o salário não é tudo aquilo que você imaginava e você vai ser fortemente tentado a parar. Ou, quando você conhece alguém e parece ser uma boa amizade, no meio do caminho não é mais aquilo tudo, mas você sente que Deus está colocando aquela amizade na sua vida porque você precisa mais dela do que ela de você. Você vai crescer com ela. Só que aí começa a surgir algumas coisinhas, você fala assim, não, vou parar. Você já reparou que a gente só não desiste daquilo que não presta? É só o que não presta, a gente vai até o fim. O pecado está ali, você é tentado, o desejo vem. Aí você vai, no meio do caminho o Espírito Santo fala, não vai, camarada, não vai, para aí. É melhor você pisar no freio, volta. Aí você fala assim, não, eu vou, agora eu vou. Que eu já dei o primeiro passo em direção ao pecado, eu vou até o final. A gente só não desiste daquilo que não presta. A questão é que Deus, Ele está pronto para poder nos ajudar, nos fortalecer na força do poder dele, e a gente desiste. Você começou a caminhar com Cristo, orando, buscando, você estava na igreja com sede e fome de Deus, mas aí começaram a surgir as situações e você começou é melhor parar. Olha se Jesus tivesse feito isso. Versículo 39 de Mateus 26, diz assim, seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, ó Pai meu, se possível for, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Jesus passou por uma situação tão estressante, tão biofísico, que o sangue dele saiu pela pele. Isso pode acontecer num alto índice, uma intensidade alta de estresse. Isso é possível. As microveias que estão sob a pele estouram e o sangue vaza pela pele. Você acha que numa caminhada dessa de Jesus aqui na Terra, em que Ele veio para poder nos salvar e ser fortemente testado, porque a cruz está chegando, você acha que ele não ficou nervoso? Não apertou o pescoço? Claro! Porque ele sentia as mesmas coisas que a gente sente. Porém, Jesus foi muito determinado, porque ele tinha toda a glória com o Pai, desceu para viver igual a gente. Depois de sair de um trono de glória, ele veio para uma manjedoura de palha, vive aqui uma perseguição tamanha, e quando está cara a cara com a morte, ele começa a ver a pele se rasgando de sangue, e ele fala para Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Isso é ser determinado. Porque quem é determinado, ele está disposto a passar por cima das suas próprias vontades. Você é determinado por alguma coisa, você é determinado a terminar sua faculdade. Quem terminou a faculdade sabe disso. No finalzinho, quando vem aquela praga do TCC, as pessoas ficam pensando em desistir, em parar, em largar tudo. Só que você vai contra a sua própria vontade de desistir e vai até o fim. Você ainda não saiu de casa porque você está lutando contra as próprias vontades que tem de sumir para você ir até o fim. Continuar. Isso é ser determinado. Agora, Jesus também foi determinado para não pecar. O diabo tentou ali, em Mateus 4, fala um pouco sobre a tentação de Jesus, falando que ele podia converter as pedras em pães, podia saltar que os anjos iam segurá-lo pelas mãos. Mas Jesus foi determinado. 40 dias e 40 noites de jejum, ele não podia transformar a pedra em pão e comer logo e matar a fome. Porque, irmão, olha só, ser tentado já é ruim, agora ser tentado com fome é brabo. É pesado.
E Jesus foi e não caiu. Porque ele era determinado no que ele estava fazendo. Ou você acha que Jesus era um bobão que ia para um lado, para o outro? Eu não sei para onde eu vou para aqui, vou para ali. E tem gente que está fazendo isso. Tem gente que faz isso no meio dos amigos. Um dia ele é crente, um dia ele não é. Um dia ele está com todo mundo, um dia ele não está com ninguém. Um dia ele está bem, um dia não está mal. Isso não é, essa variação assim não é coisa de crente não, irmão. Ou a gente é de Deus ou não é de Deus. A identidade de Cristo é ser determinado. Porque se ele não fosse determinado, ele teria vazado ali do propósito naquela hora. Ou tu acha que se Deus falar assim, pai, foi demais, me busca aqui, me leva de volta, tu acha que não ia acontecer isso? Claro que ia. Mas ele estava determinado a cumprir um propósito. Porque ele não foi pego e morto. Ele se entregou. Isso é ser determinado. Eu vejo gente desistindo no meio do caminho, às vezes nem no meio, no início. A dieta está planejada para segunda, na segunda-feira à tarde já desistiu. A academia está lá marcada, está lá paga para o ano inteiro e não vai. Tem gente que já desistiu de viver porque ficou triste porque alguém não ajudou, irmão. A nossa vida não depende da ajuda de um, de outro. A nossa determinação depende da gente mesmo. Ou você acha que Jesus ia ficar triste porque Judas o traiu? E aí ele fala assim, poxa vida, eu dei a vida por eles, fiz tudo, ensinei tudo, eles fazem isso. Mas, irmão, Jesus está muito aqui, a gente ainda está muito aqui, ó. Não dá. Não dá para a gente continuar aqui e querendo ser primogênito, tá junto com o primogênito do Pai, a gente tem que subir. Tem que estar aqui, ó, junto com Jesus. Não é para ser adorado, não. Estou falando de caráter, estou falando de personalidade, de identidade. Ele faz isso para a gente poder crescer, para a gente poder desenvolver, crescer em graça. Jesus foi determinado a não desistir na hora que a coisa apertou. E agora eu vou te ensinar uma coisa para você vencer se o pecado é que te impede de você chegar e caminhar junto com Cristo. No pecado, a gente sempre vê o desejo. Só que o desejo, ele é da nossa própria concupiscência. Porém, você quer largar o pecado porque ele te faz você deixar de ser determinado de conquistar as coisas? Passe a olhar para a consequência. Não para o ato, não para o fato. Você tem o desejo. Você tem que orar a Deus, eu quero que esse desejo acabe. Eu não quero querer mais isso. Eu quero que isso desapareça de mim. A palavra de Deus diz que a gente tem que mortificar as obras da carne, não é controlar. Ah, Senhor, eu quero ter controle para não pecar. Não, é acabar com esse pecado mesmo. Se você ficar olhando para o prazer, para o momento do pecado, tu vai cair. Mas muda o desejo e pensa na consequência. E olha que Jesus, ele pensava na consequência. Presta atenção aqui junto comigo. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz: pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Esse era o desejo. E ele estava determinado a cumprir esse desejo do Pai, que foi dado a ele. E ele pensou na consequência. Em João capítulo 3,16, todo mundo sabe esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa era a consequência. O desejo era vir e salvar os homens, toda a humanidade. A consequência era salvar. Mas aqui no meio, ele foi tentado a não seguir com o propósito. Mas ele não olhou para isso. Ele olhou para o desejo que estava no coração dele, que o fez deixar a glória e assumir um lugar de homem aqui na terra, e olhou para a consequência, que era a salvação. Você quer vencer alguma coisa? Olha para o desejo do teu coração que fez você dar o primeiro passo. Eu vou ter uma família, vou construir uma família, esse é o desejo. A consequência, uma família estruturada,
Você é jovem ainda, você ainda está começando a vida. Você não pode ficar no meio termo, não. Tenha o desejo, tenha o propósito e tenha a consequência já nos teus olhos. E vai acontecer muita coisa aqui no meio, entre o desejo e a consequência. Muita coisa nesse percurso. Mas seja determinado até chegar lá. Seja determinado aí até o fim. Ah, mas eu não sei como é que é ser determinado, eu não sei bem o que é ser determinado, não sei se eu sou determinado. Olha, você já teve uma ideia muito doida e você realizou? Então você é determinado. Você só está agindo em direção ao rumo errado. Mas ser determinado é começar e terminar. Eu já vi gente querer desistir da faculdade porque tomou uma nota baixa, abaixo da média. Já vi gente querer desistir porque não teve apoio. Me responde uma coisa. Nem sempre a gente tem apoio. Você ainda vai ficar contando com os outros? Não. Se você decidir, está decidido, irmão. A nossa decisão precisa ser em direção àquele que nos salvou. Para de tomar decisões para a coisa errada. Toma a decisão de seguir e ser igual a Cristo, ser um imitador de Cristo. Porque ele conseguiu. Ele conseguiu não só realizar o desejo, mas conseguiu chegar à consequência. Porque ser determinado é não voltar atrás, é não retroceder, é não olhar para as circunstâncias à sua volta. Por exemplo, Pedro foi determinado quando saiu do barco para andar até Jesus sobre as águas? Não. Ele começou bem, botou o pé e foi seguindo e foi andando, só que no meio do caminho ele começou a olhar para as ondas e começou a afundar. Irmão, se ele fosse determinado, ele teria ido até o fim. Jesus sabia que ele ia afundar? Lógico que sabia. Acho que Jesus não sabia? Sabia. Só que ele precisava provar para Pedro que ele ainda não tinha a fé necessária, ainda estava fraco. Ele tinha que ser determinado aí, eu vou e vou mesmo. Eu fico imaginando o papo entre Deus e Jesus, o pai e o filho lá em cima. Deus chegou assim, ó, filho, tá chegando a hora, hein? Tu vai ter que descer. É, pai, vou passar por tudo aquilo, vou deixar aqui o fresquinho do céu e vou descer. Mas tá bom, pai, tô aqui para isso. Mas você tem certeza? Tem, absoluta. É a única forma da gente ter a humanidade de volta. Eu vou. E se Deus fizesse essa pergunta para você? E se Deus fizesse esse questionamento? Tu acha que Deus não faz essa pergunta para você? Você acha que Ele não quer saber se você está disposto a lutar pela sua família? Que Ele está pronto e disposto a reverter a situação na tua casa? Mas você sempre desiste. Você sempre para no meio do caminho. Irmão, a gente não pode fazer isso, não. Prossigo para o alvo e o meu alvo é Cristo. Para que lá na frente a gente possa falar, combati o bom combate, completei a carreira, aguardei a fé. E quando a gente faz isso, ainda vem uma recompensa. Deus recompensou Jesus. Olha aqui, Filipenses 2:9. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Esse foi um presente. Porque Deus recompensou Jesus pelo que ele fez. E ele vai recompensar. Porque o nosso Deus é um Deus bom. É um Deus que está junto. Mas ele espera que você seja determinado. Ele não falou com Josué, Josué, não te mandei eu, vai. Meu servo Moisés é morto, vai, tem de bom ânimo. Cumpra o que você tem que cumprir. Para de olhar para as coisinhas, para as emoções, para de ser guiado pelas emoções. Ah, porque você acorda determinado hoje a ter um dia fitness. Aí amanhã você acorda, hoje está nublado, não sei o que vai acontecer, estou meio mal hoje, estou meio triste, não vou fazer nada não, vou chutar o balde. Irmão,
Seja determinado aquilo que você quer. Seja determinado naquilo que você propõe, naquilo que você propõe no teu coração, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, para que a luz de Deus brilhe. É ser determinado naquilo que você colocou e propôs no seu coração diante de Deus. Você se propôs a ser um filho de Deus, então diz não para o pecado. Chega de pecado, chega. Dá um basta. Olha para o desejo de servir a Deus e olha para a consequência que você vai entrar no céu. Você determinou que você teria uma família e você tem a família, então lute por ela. Porque a consequência é a família que você propôs no seu coração. Faça a sua parte. Olha para você. Para de andar meio lá, meio cá, em cima do muro, de frouxidão. Seja determinado naquilo que você faz. E eu quero orar por você. Vamos orar? Tomar essa decisão de, a partir de hoje, sermos pessoas decididas. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças por este dia e pedimos que o Senhor venha fincar essa palavra em nosso coração, que sejamos determinados, não a fazer o que é errado, mas fazer o que é certo, a agir da maneira correta, que sejamos determinados em te obedecer. A gente não quer ser frouxo não, Pai. A gente quer ser determinado naquilo que nós propomos diante do Senhor. Jesus, essas pessoas se propuseram a cumprir esse processo, esse caminho de 30 lições, 30 características da tua identidade. É o que nós queremos. Queremos ser determinados a começar e terminar, a iniciar e dar um fim. Não queremos parar no meio do caminho, porque o Senhor não se agrada daquele que tira a mão do arado. Aquele que começou o ministério e está pensando em parar, que ele pare agora, retroceda, pense um pouco e volte para a carreira. Não carreira profissional, mas a carreira da fé. Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar cada um, dando sabedoria, conhecimento da tua vontade, com sabedoria e entendimento espiritual, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, e amém. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia hoje aqui no nosso Missão, CJC Missão. Espero você semana que vem para mais um encontro. Eu ou o Joey vamos estar aqui para a gente mergulhar na identidade de Cristo. E você que está fazendo o processo com a gente, saiba que amanhã já tem coisa lá no grupo, você pode se inscrever e participar com a gente também desse projeto do CJC Missão. Obrigado pela sua audiência. Valeu, Lucas. Até semana que vem. Tchau.